Fala, meus amores, está começando mais um Te Responde. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Aqui nós estamos toda semana, todas as sextas-feiras, discutindo, respondendo dúvidas que vocês têm sobre esquizofrenia, esquizoafetivo e outras psicoses. São perguntas que vocês me fazem lá no meu Instagram, no TikTok e aqui mesmo no YouTube, e as pessoas que participam do TED, que é o meu treinamento de estabilização diária da pessoa com esquizofrenia, onde você tem ali o grupo de pessoas querendo aprender cada vez mais e poder compartilhar as vivências, e a gente está aqui respondendo para vocês, porque o objetivo é que a gente consiga divulgar cada vez mais informações e educações em saúde mental. E se você ainda não curtiu o meu vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, comente. Por quê? Porque você vai me ajudar muito a poder divulgar sobre saúde mental e a gente consegue salvar vidas. Temos mais pessoas que não foram diagnosticadas, sabia? Tem cerca de 50% a 70% das pessoas ainda não sabem que tem esquizofrenia. Quanta gente já está sofrendo em casa, achando que é um monte de coisa e não sabe o que é, não busca o tratamento certo, está perdidinho na vida, causando sofrimento intenso tanto para a família e para o próprio paciente. Então, nos ajude nessa caminhada, porque vamos sim conseguir levar a esquizofrenia para todo o Brasil de um conhecimento rápido, prático e de uma maneira que traga esperança e que mude a vida positivamente dos familiares e dos pacientes. E sem mais delongas, vamos começar agora o nosso Te Responde. A primeira perguntinha que eu recebi aqui foi a seguinte: Ti, quando curatelar o paciente? Quando a gente fala em curatela, gente, é quando você pega os direitos da pessoa. Pode ser parcial ou total, onde você assume parte da vida da pessoa. A gente tem transtornos mentais, tem doenças que impedem a pessoa, às vezes, de ir no banco, de resolver, as questões que envolvem dinheiro, trabalho, firmas, enfim. Você precisa, enquanto você se recupera, enquanto você se reabilita, você pode colocar alguém ali para poder ajudar nisso, tá? Para tomar decisões que você, no momento, está incapacitado de poder fazer isso. Então a gente chama de curatela. Então uma pessoa, geralmente é alguém da família, ela vai curatelar, ou seja, ela vai se tornar responsável e poder te ajudar. Curatela, ela pode ser algo total, ela pode ser o parcial. Isso vai depender muito do que o curador precisa, de como está o nível de gravidade da doença do paciente, tá? Mas isso envolve tanto a questão de relatório da psiquiatria, a avaliação do paciente, a avaliação da questão da família, e também você entra para questões, precisa de um advogado. Então a gente tem essa interface jurídica, interface com a lei, tá? Quando eu penso em questão de curatela, quando o paciente não está respondendo por ele, está nesse processo de reabilitação, tá? Não consegue resolver questões pendências no banco, no trabalho, tá? Não consegue nem sair de casa. Ou às vezes está em clínica, está internado, está em reabilitação, e as coisas aí fora, às vezes tem família, algo que depende dele, depende que ele pudesse mover, para poder resolver algumas burocracias, e aí não consegue. Não consegue por quê? Porque ele está incapacitado naquele momento. Então a curatela sempre vai vir quando você vê que a pessoa ela não consegue, naquele momento, naquele instante, resolver alguns ou todos os problemas dela, tá? Então isso é algo legal, desde que siga o processo certinho. Isso pode ajudar muito, gente, porque imagina só, se você tem esquizofrenia, está grave, está surtado, desconecta com a realidade, e você é pai de família, mãe de família, e tem menino, como é que fica a questão do banco, como é que fica a questão de trabalho e tudo? Então você precisa ter essa agilidade para não prejudicar ainda mais a questão burocrática que pode colocar a família. Então é sempre bem-vindo a questão da curatela, desde que siga todo esse fluxo, tá? E consiga provar que a pessoa realmente não tem condições. Então a pessoa com esquizofrenia, dependendo do nível de gravidade, ela realmente não vai conseguir, vai conseguir só parcial, e tem alguns que não vai conseguir totalmente. Então isso vai depender da gravidade do caso e do acompanhamento, que vai ter que ter alguém, um psiquiatra, equipe, acompanhando essa pessoa neste processo de reabilitação, tá? A segunda perguntinha tá aqui, posso tirar o cigarro de uma vez da pessoa com esquizofrenia? Eita, essa aqui é polêmica. Por quê? Porque a vontade que tem no familiar é de falar assim, eu vou pegar esse como é que é, gente? Vou pegar a chupeta do diabo, arrancar isso de você, isso faz mal. E aí a pessoa lembrar o seguinte, gente, quando a gente fala de dependência química, isso envolve cigarro, álcool e outras drogas, tá? A gente primeiro, quando vai avaliar o paciente, a gente não chega arrancando assim de uma vez. Existem casos que a pessoa tem que ter uma parada
abrupta, tá? Mas no sentido assim, né? É álcool, drogas, quando a pessoa está colocando em risco tanto ela quanto terceiros, mas você tem um aparato que é uma internação para ajudar, né? Porque só tirar por tirar e deixar a pessoa assim solta é um prejuízo para ela que pode pegar até, levar a pessoa até a convulsão, sabia? Então você não pode tirar as coisas de uma vez, não. Tem que tomar muito cuidado. Principalmente pessoas que bebem muito, ou usam muita droga, ou fumam muito. Então não é assim que funciona. Principalmente quando você tem esquizofrenia de base. Então não pode, tá? A gente tem que investigar qual que é a função da droga na vida da pessoa. Por exemplo, cigarro. Para que a pessoa fuma? Muitas delas devido ao quê? A própria tristeza, angústia, ansiedade, tá? Aquela perturbação. Então no momento do uso de drogas, qualquer droga é um momento de prazer. Se não fosse algo prazeroso, a pessoa não ia viciar, não é? Tem isso. Se não fosse algo prazeroso, a pessoa não ia viciar. Então é importante que a gente entenda isso, que não é fácil. Quando a pessoa já tem a dependência, aí é realmente uma intervenção, tanto médica quanto social. Então não pode tirar de uma vez. Porque se você tirar de uma vez, primeiro, você pode estar faltando com respeito à pessoa. E é importante que ela entenda que faz parte de um processo, exceto situações graves. Mas que geralmente não vai ser com cigarro. Geralmente, situações mais graves vai ser com o álcool e as outras drogas, tá? Mas quando a gente vê que o cigarro está atrapalhando muito a vida do paciente, nós temos estratégias para poder ajudar a pelo menos diminuir. Quanto mais ele diminuir, já é um grande passo. E entender por que ele está fumando. Porque sempre pode ter uma doença de base ali, gente. Se ele tem uma depressão, a pessoa com esquizofrenia pode ter uma depressão. Se ele não for tratada, você pode estimular a pessoa a querer fumar para trazer uma paz. Se ele não dorme direito, a pessoa pode tentar, pelo cigarro, tentar ficar mais calma, porque ela fica muito ansiosa à noite, às vezes não consegue dormir. Então temos que identificar, ver qual que é a gravidade da doença de base, no caso da esquizofrenia, se tem outras comorbidades, para aí a gente ver como vamos fazer esse processo de retirada da droga, tá? Então, não aconselho que você ir lá e arrancar de uma vez, dá vontade, dá raiva, dá, porque a gente sabe dos malefícios do cigarro e que pode até diminuir a ação de remédio. Mas o buraco é mais embaixo. Não é simplesmente tirar. A pessoa tem os receptores, a gente fala receptores nicotínicos, eles são cruéis, tá? Então eles aumentam o risco mesmo de vício, de dependência, e quando retira, a pessoa pode ter uma síndrome de abstinência, que retirada assim, é absurda. Então é muito importante que a pessoa tenha em mente que não é fácil. Você pode fazer acordos de a pessoa não fumar dentro de casa para não atrapalhar os outros, que é uma questão de respeito. Isso você pode sim exigir, mas conversa sempre com o psiquiatra para vocês terem essa estratégia e poder ajudar melhor a pessoa com esquizofrenia e esquizoafetivo que fuma, tá? Uma outra perguntinha aqui, perguntaram quando devo internar o paciente. Eita, esse aqui é polêmico. A gente sabe que internação era visto muitas vezes como algo demoníaco para as pessoas quando pensa na época de manicômios, tá? Mas hoje nós não temos a questão do manicômio, gente, porque a gente tem hospitais psiquiátricos que tem uma equipe para poder pegar a pessoa, para poder ajudar na estabilização e poder reinserir socialmente, tá? O hospital psiquiátrico, momento de internação, quase a maioria vai precisar, que é uma doença grave, a pessoa pode ter várias recaídas, e se você não tiver um hospital para poder ter essa retaguarda, a situação complica mais ainda, podendo gerar casos gravíssimos, tá? Que podem levar até a morte. Então, esquizofrenia, tem momento que tem que saber no momento de internar. Quando a pessoa está extremamente desorganizada, quando a pessoa está em uso constante de álcool e outras drogas, e isso está agravando ainda mais a doença, quando tem problemas de sono, a pessoa já começa a trocar o dia pela noite, isso também traz uma desorganização, tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar para poder internar o paciente, porque eu preciso que às vezes ele vai ficar ali sendo monitorado, pra gente ver a questão, se tá tomando remédio, tem que fazer ajuste, e às vezes o familiar sozinho, dependendo, se ele estiver agitado, se ele estiver violento, também é motivo de internar, é difícil você fazer isso dentro de casa. Então a gente tem que devolver o paciente com o mínimo de organização para que a pessoa consiga, né, poder fazer o tratamento ambulatorial. A gente sabe do amor da família e fala assim, não, eu vou aguentar, não vou internar o meu filho, isso não. Gente, é diferente quando você interna para poder fazer tratamento, é diferente de você joga a pessoa num lugar como se fosse depósito. Então o que eu estou falando de internação é uma internação que vai intervir ali para ajudar a pessoa no momento crítico. É como se alguém estivesse infartando e você levasse ela para o hospital. Você não mantém uma pessoa infartada em casa, tá? Você tem doenças que você trata, você vai no consultório do médico, e tem outras que é urgência, que é um risco maior que você leva para o hospital. Então esse risco maior também existe na psiquiatria, existe na esquizofrenia, e isso tem que ser levado em consideração, porque senão pode ter um dos desfechos trágicos, que é o que é a questão do suicídio.
suicídio. Lembra que cerca de 20 até 50% das pessoas com esquizofrenia, elas têm o risco, elas tentam se matar. E cerca de 10% conseguem de fato. Então é muito importante que vocês tenham em mente isso, tá? Eu sei que vocês amam, mas internar para poder ter um ajuste ali da família é sim sinal de amor. Você está amando ali. A gente tem um problema muito grande, que você não tem leito para todo mundo. Tem uma galera aí fechando hospitais, que é uma questão de desumanização, tá? Mas o hospital geral, ele deveria receber, mas às vezes ele não gosta, então gera esse impasse. Mas assim, o paciente surtado, desorganizado, apenas leve para um pronto-socorro próximo e depois que eles, juntamente com a família, assistente social, vê para onde pode encaminhar. Mas o que esse paciente não pode é ficar em casa, em estado grave, colocando em risco tanto ele quanto vocês da família. Então, internar com o objetivo de tratamento para que ele possa voltar e continuar se tratando, aí tudo bem, tá? Então, é esse tipo de internação que eu estou falando. É uma internação médica, porque lá vai ter psiquiatra, lá vai ter um clínico, vai ter psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermagem, técnico de enfermagem, toda a equipe ali só pensando em quem? Em saúde mental. Então, é uma galera que já vai estar ciente disso e vai saber como manejar este paciente. Até muitas vezes, gente, para pedir segunda opinião. É tão importante quando você leva a pessoa para pedir segunda opinião, porque às vezes é um caso tão difícil que você precisa de um tempo de internação para acompanhar e ver o que está acontecendo, tá? Então, internação é importante em muitos casos e você precisa entender que isso não é uma maldade, que isso é necessário em muitos casos. Isso não quer dizer que é abandono. Muito pelo contrário. Se você manter a pessoa dentro de casa, que precisa ser internada e não é, isso é prova de desumanização. Isso é prova de amor porcaria nenhuma. É necessário internar, uma equipe avaliar, porque precisamos salvar vidas, precisamos que a pessoa com esquizofrenia, a pessoa com esquizoafetivo, ela tenha o acesso à saúde, tá? Porque se você estivesse infartando dentro de casa, tendo um derrame, você queria que te levasse para o hospital, você não queria que te ficasse em casa. Então por que o cérebro é diferente? Não aceitam isso. Precisa de acesso, a pessoa tem que ter dignidade. E é isso que a gente está lutando para poder dar para a querida pessoa com esquizofrenia, tá? Então, quando internar, quando você vê que não tem como manejar esse paciente mais ambulatorial, dentro de casa, risco maior, é um lugar de internação, há uma necessidade. Isso é importante. Belezinha? E se você quer saber todo passo a passo do que fazer em todos os momentos, seja os momentos tristes, seja os momentos felizes, seja os momentos de educação, de estímulo, de querer explorar o potencial máximo da pessoa com esquizofrenia, você tem que ir agora na descrição e fazer a sua inscrição no TED, que é o meu treinamento, o único treinamento da América Latina, especializado em ajudar você, familiar da pessoa com esquizofrenia, com esquizoafetivo, a poder lidar com todas as questões referentes à esquizofrenia, para não somente dar aquela estabilização, que eu falo estabilização falsa, porque a estabilização ela é algo diário, é o dia após dia. A estabilização é algo do dia após dia, semana após semana. É algo que a gente tem que planejar para o paciente, estímulos para que ele consiga ter cada vez mais autonomia, mais independência, mais liberdade, para que ele consiga atingir o seu potencial, para que ele diminua os riscos de recaída, para que ele consiga melhorar a questão da cognição, reinserir socialmente. Então, quanto mais a gente intervir dentro de nossas casas, o que você precisa é aprender a fazer isso. Então, no TED é o seu lugar, é uma comunidade onde você vai ter diversas famílias ali esperando por vocês, para que possamos dar as mãos e juntos podemos continuar essa jornada, que é a jornada de amor e superação a pessoa com esquizofrenia. Beleza? E se você não curtiu, curta, compartilhe, escreva suas dúvidas aqui nos comentários, que eu e minha equipe, nós vamos ler e tentar responder para vocês, porque aqui é o lugar de vocês. Se inscreva, já se inscreveu? Curta e não esqueça de ativar o sininho. Ativando o sininho, o YouTube vai te lembrar sempre que a gente postar vídeos novos, fresquinho para vocês. Beleza? Super beijo para vocês, fique com Deus. Até mais, tchau, tchau!